Hoje vamos falar sobre algo que toca profundamente o coração de cada um de nós que temos filhos: a oração. Não uma oração qualquer, mas aquela que fazemos com o coração partido de amor, de preocupação, de esperança pelos nossos pequenos. Aquela conversa íntima com Deus, quando olhamos para nossos filhos dormindo e sentimos uma mistura de gratidão e temor pelo futuro que os espera. Você já parou para pensar no poder que existe quando ajoelhamos e oramos por nossos filhos? É, como se naquele momento estivéssemos tecendo um manto invisível de proteção ao redor deles. Um manto que não podemos ver com os olhos, mas que podemos sentir com o coração. Um manto que os acompanhará mesmo quando não pudermos mais estar fisicamente ao lado deles. A oração de um pai, de uma mãe, tem um sabor especial para Deus, porque nasce de um amor que só quem gera, cria e se preocupa todos os dias com uma vida que veio de si mesmo pode entender. É um amor que reflete, ainda que de forma imperfeita, o amor que o próprio Deus tem por cada um de nós. E quando esse amor se transforma em palavras dirigidas ao céu, algo extraordinário acontece. Amém. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu não sei orar direito, não sei usar palavras bonitas, não sou uma pessoa religiosa o suficiente. Acalme seu coração. A oração mais poderosa não é aquela cheia de palavras rebuscadas ou frases decoradas. A oração que toca o coração de Deus é aquela que sai do fundo da alma, mesmo que seja apenas um suspiro, um nome sussurrado, uma lágrima derramada em silêncio. Lembra-se daquele dia em que seu filho teve febre alta durante a noite? Ou quando sua filha adolescente saiu e demorou mais que o combinado para voltar? Aquele aperto no peito, aquela angústia que se transformou em um "Deus, proteja meu filho". Isso é oração. E é poderosa, muito mais do que imaginamos. Quando oramos por nossos filhos, estamos reconhecendo que, apesar de todo o nosso amor e esforço, não temos o controle total sobre suas vidas. Estamos entregando nas mãos de alguém maior aquilo que temos de mais precioso. É um ato de humildade, de confiança e, ao mesmo tempo, de imenso poder espiritual. Pense nas pequenas sementes que plantamos em um jardim. Não podemos fazer a planta crescer. Podemos regar, adubar, proteger do sol forte ou da geada, mas o milagre do crescimento não depende de nós. Da mesma forma, não podemos viver a vida por nossos filhos. Não podemos tomar todas as decisões por eles, especialmente à medida que crescem. Mas podemos regá-los com nossas orações, todos os dias, em todas as fases de suas vidas. Amém. Vamos falar sobre a oração pelos nossos filhos ainda no ventre. Aquele momento mágico quando descobrimos que uma nova vida está se formando. Você se lembra? Aquela mistura de alegria e medo, de expectativa e responsabilidade, é o momento perfeito para começar a envolver esse pequeno ser em orações. Quando oramos por um filho que ainda não nasceu, estamos já estabelecendo uma conexão espiritual com ele. Estamos já dizendo para Deus: este é um presente que recebi de ti, e desde já o entrego de volta aos teus cuidados. Podemos orar pela saúde do bebê, pelo seu desenvolvimento, pelo parto. Mas podemos ir além. Podemos já começar a orar pelo caráter que será formado, pela personalidade que florescerá, pelo propósito único que essa vida terá no mundo. Conversei certa vez com uma mãe que me contou algo comovente. Durante toda a gravidez, ela e o marido oravam juntos todas as noites com as mãos sobre sua barriga, falavam com o bebê, cantavam, liam histórias bíblicas. Quando o menino nasceu e começou a crescer, demonstrou desde cedo uma sensibilidade espiritual impressionante. Ainda pequeno, com 3 ou 4 anos, pedia para orar antes das refeições ou quando alguém estava doente, como se aquelas orações, durante a gestação, tivessem de alguma forma moldado sua alma ainda em formação. Não estou dizendo que a oração é uma fórmula mágica que determinará exatamente como nossos filhos serão. Eles têm livre-arbítrio.
farão suas próprias escolhas, mas estou convencido de que a oração cria um ambiente espiritual favorável para que sementes de fé, bondade e sabedoria encontrem solo fértil em seus corações. E então vem a fase da primeira infância. Aqueles anos preciosos quando nossos filhos são totalmente dependentes de nós. Quando seus olhinhos curiosos observam tudo, quando cada experiência é nova e marcante. Você já percebeu como as crianças pequenas absorvem tudo à sua volta como esponjas? Os valores que vivemos, as palavras que falamos, as atitudes que tomamos, tudo isso está formando os alicerces de quem eles serão. É nessa fase que podemos não apenas orar por eles, mas também com eles. Orações simples, adaptadas à compreensão infantil. Papai do céu, obrigado pelo meu brinquedo novo. Jesus, ajuda a Sara a não ter mais febre. São frases curtas, mas que vão ensinando a criança que existe alguém maior a quem podemos recorrer, agradecer, confiar. Amém. E como é precioso ver um filho pequeno juntando suas mãozinhas para orar, ainda sem entender completamente o significado daquele gesto, mas já absorvendo a atitude de gratidão, de dependência de Deus, de confiança em algo que vai além do que podemos ver ou tocar. Lembro-me de quando minha filha tinha cerca de 4 anos. Uma noite, após a oração antes de dormir, ela me olhou séria e disse: Papai, Deus escuta mesmo quando eu falo com Ele? Respondi que sim, que Deus sempre escuta. E ela, com aquela sabedoria inocente das crianças, concluiu: Então vou contar para ele um segredo que não posso contar para ninguém. E fechou os olhinhos, sussurrando algo inaudível. Aquele momento me ensinou tanto sobre fé autêntica. Minha pequena filha já tinha entendido algo fundamental: que a oração é uma conversa íntima, um diálogo verdadeiro com um Deus que ouve. Mas o que devemos pedir em nossas orações por nossos filhos pequenos? Certamente, pedimos proteção física. Que Deus os guarde de acidentes, de doenças, de perigos. Esse é um instinto natural de qualquer pai ou mãe. Mas podemos ir além. Podemos orar para que, desde cedo, eles desenvolvam um coração compassivo, que aprendam a compartilhar, a perdoar, a amar o próximo. Podemos orar para que sejam crianças alegres, curiosas, que encontrem prazer em aprender e descobrir o mundo. Podemos orar para que se sintam seguros e amados, construindo assim uma autoestima saudável. É importante lembrar que a oração não substitui nossa responsabilidade como pais. Não podemos orar para que nosso filho seja gentil com os colegas, se em casa permitimos que ele trate os irmãos com grosseria. Não podemos pedir que Deus desenvolva nele o amor pela leitura se nunca abrimos um livro em sua presença. A oração e a educação andam de mãos dadas, uma fortalecendo a outra. E conforme nossos filhos crescem e entram na fase escolar, novos desafios surgem. É o momento em que seu círculo social se expande, quando começam a formar amizades significativas fora de casa, quando são expostos a diferentes valores e influências. É uma fase em que começam a desenvolver habilidades, descobrir talentos, enfrentar as primeiras dificuldades acadêmicas ou sociais. Nossa oração por eles nessa fase pode incluir pedidos por bons amigos, por professores que os inspirem, por proteção contra influências negativas. Podemos orar para que desenvolvam disciplina nos estudos, perseverança diante dos desafios, honestidade em todas as situações. Podemos pedir que Deus os ajude a descobrir e desenvolver os dons únicos que receberam, que encontrem prazer em usar esses dons não apenas para benefício próprio, mas também para ajudar os outros. Amém. Uma prática que tem abençoado muitas famílias é a de orar especificamente pelas amizades dos filhos. Pedir que Deus traga para o círculo deles amigos que os influenciem positivamente, que compartilhem valores semelhantes, que os incentivem a crescer e a se tornar melhores pessoas. Podemos também orar pelos coleguinhas que já fazem parte da vida deles,
especialmente por aqueles que talvez venham de lares problemáticos ou que estejam passando por dificuldades. E ao falarmos de oração, não podemos esquecer que ela não é apenas pedir, é também agradecer. Agradecer pelos pequenos e grandes progressos que observamos em nossos filhos, pelo sorriso deles, pela saúde, pela inteligência, pela sensibilidade. Agradecer pelos momentos de alegria que nos proporcionam, pelas lições que nos ensinam, porque, sim, aprendemos muito com nossos filhos. A gratidão transforma nossa perspectiva, nos ajuda a focar no que temos, não no que nos falta. Algo que tem me ajudado bastante é manter um diário de oração pelos meus filhos. Um caderno simples, onde anoto pedidos específicos, preocupações do momento, sonhos para o futuro deles. É impressionante como, ao reler esse diário meses ou anos depois, percebo quantas orações foram respondidas, quantas situações que me preocupavam foram resolvidas, quantos temores não se concretizaram. Isso fortalece minha fé e me motiva a continuar orando. E então, quase sem percebermos, nossos filhos entram na adolescência. Essa fase desafiadora e ao mesmo tempo fascinante, quando aquela criança que dependia totalmente de nós começa a buscar independência, a questionar valores, a formar sua própria identidade. É quando os hormônios estão à flor da pele e as emoções oscilam como um pêndulo. Quando nossos conselhos parecem cair em ouvidos moucos e a opinião dos amigos tem mais peso que a nossa, é nessa fase que muitos pais sentem-se tentados a desistir da oração ou a usá-la apenas como último recurso, quando os conflitos parecem insolúveis. Mas é justamente quando mais precisamos perseverar na oração. Porque agora, mais do que nunca, nossos filhos estão fazendo escolhas que podem impactar toda a sua vida futura. Escolhas sobre amizades, sobre valores morais, sobre educação e carreira, sobre fé. Amém. Nossa oração pelo adolescente pode incluir pedidos por sabedoria nas escolhas, por discernimento para distinguir entre o que é benéfico e o que é prejudicial, por força para resistir às pressões negativas dos colegas. Podemos orar para que, em meio à busca por identidade, eles encontrem sua verdadeira essência em Deus, que compreendam seu valor não pelo que fazem ou pelo que possuem, mas por quem são como filhos amados do Criador. É importante orar também pela saúde emocional dos adolescentes. Vivemos em um tempo em que a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais afetam cada vez mais os jovens. Podemos pedir que Deus os proteja dessas aflições, que lhes dê resiliência emocional, que os ajude a desenvolver uma imagem positiva de si mesmos em um mundo que constantemente lhes diz que não são bons o suficiente. Uma mãe me contou como a oração a ajudou a atravessar os anos turbulentos da adolescência de seu filho. Ele estava se envolvendo com amigos problemáticos, começando a experimentar substâncias, tornando-se cada vez mais rebelde e distante. Ela sentia que quanto mais tentava conversar com ele, mais ele se afastava. Foi então que decidiu transformar sua ansiedade em oração. Todas as vezes que se pegava preocupada com o filho, ela direcionava essa preocupação para uma conversa com Deus. Todas as vezes que tinha vontade de invadir o espaço dele para fazer cobranças, primeiro parava para orar, pedindo sabedoria. Aos poucos, ela foi percebendo mudanças, não apenas no filho, mas nela mesma. Tornou-se mais paciente, mais compreensiva, mais disposta a ouvir do que a falar. E essa mudança de atitude começou a abrir portas de comunicação que pareciam fechadas. Hoje, seu filho é um jovem adulto equilibrado, que superou aquela fase difícil e mantém uma relação próxima e afetuosa com a família. Essa história me lembra algo fundamental. A oração não muda apenas as circunstâncias externas. Ela nos muda por dentro. Quando oramos por nossos filhos, Deus muitas vezes começa trabalhando em nós mesmos, nos dando a paciência, a sabedoria, a mansidão necessárias para lidar com os desafios da criação dos filhos. Amém.
E o que dizer? Quando nossos filhos deixam o ninho? Quando vão para a faculdade, começam sua vida profissional, talvez se casem e formem suas próprias famílias? Muitos pais sentem um vazio, um sentimento de missão cumprida misturado com a incerteza sobre qual será agora seu papel na vida dos filhos adultos. Deixe-me assegurar-lhe, nossa missão de orar pelos filhos nunca termina. Muda de forma, certamente, mas não perde sua importância. Agora oramos para que façam boas escolhas profissionais, que encontrem parceiros de vida que os valorizem e respeitem, que construam lares equilibrados, que sejam bons profissionais, bons cônjuges, bons pais. Um homem idoso certa vez me disse algo que nunca esqueci. Ele tinha 3 filhos, todos já na meia-idade com suas próprias famílias. Sabe, ele me confidenciou. Quando meus filhos eram pequenos, eu me ajoelhava ao lado da cama deles toda noite e orava enquanto dormiam. Agora que são adultos e têm seus próprios lares, continuo me ajoelhando todas as noites, no mesmo horário, imaginando-os em suas casas e entregando-os nas mãos de Deus. Alguns hábitos são bons demais para serem abandonados. Esse testemunho me tocou profundamente, porque mostra que o amor de um pai e de uma mãe não tem prazo de validade. E a oração é uma das expressões mais puras desse amor que atravessa o tempo, a distância, as circunstâncias. Há pais e mães que têm a dor de ver seus filhos adultos tomando caminhos muito diferentes dos valores que tentaram incutir neles. Filhos que abandonam a fé, que se envolvem em relacionamentos destrutivos, que lutam contra vícios, que se distanciam da família. Para esses pais, a oração se torna um refúgio ainda mais necessário, um canal para continuar amando e cuidando, mesmo quando outras formas de intervenção parecem impossíveis. Se você está passando por essa situação, quero encorajá-lo. Não desista de orar. Nunca é tarde demais para um filho retornar ao caminho do bem, para reconciliações acontecerem, para feridas serem curadas. A história do filho pródigo nos ensina isso. O amor do pai permaneceu intacto, esperando pacientemente pelo retorno do filho que havia se perdido. Amém. Quero agora compartilhar algumas reflexões sobre como podemos enriquecer nossas orações pelos filhos, independentemente da fase em que estejam. Primeiro, ore com especificidade. Em vez de apenas pedir, Deus, abençoe meu filho, tente ser mais específico. Senhor, ajude meu filho João com a prova de matemática amanhã. Dê a ele calma e clareza mental. Orações específicas nos ajudam a perceber com mais clareza quando são respondidas, o que por sua vez fortalece nossa fé. Segundo, ore as Escrituras por seus filhos. A Bíblia está repleta de bênçãos, promessas e princípios que podemos transformar em orações. Por exemplo, podemos orar Provérbios 3:5-6, pedindo que nossos filhos confiem no Senhor de todo o coração e não se apoiem em seu próprio entendimento. Ou podemos usar Efésios 3:17-19, orando para que Cristo habite em seus corações pela fé e que sejam arraigados e alicerçados em amor. Terceiro, envolva seus filhos na prática da oração. Ore com eles, não apenas por eles. Ensine-os desde cedo a levar suas próprias preocupações, alegrias e agradecimentos a Deus. Isso não apenas fortalece a fé deles, mas também cria um vínculo familiar especial. Alguns dos momentos mais preciosos em família acontecem quando compartilhamos nossos corações em oração uns pelos outros. Quarto, crie um ritmo de oração. Não é necessário que seja complicado. Pode ser uma breve oração no café, da manhã, um momento de gratidão antes do jantar, uma oração ao tocá-los na cama. O importante é a regularidade, que transforma a oração em um hábito natural, algo tão essencial quanto respirar. Quinto, nunca subestime o poder de uma bênção falada. Desde tempos antigos, a tradição de pais abençoando verbalmente seus filhos tem sido poderosa. Você pode criar suas próprias palavras de bênção,
adaptadas à personalidade e às necessidades específicas de cada filho. Que Deus te dê sabedoria nas escolhas de hoje. Que você sinta paz em seu coração mesmo nos momentos difíceis. Que o amor de Deus te acompanhe aonde quer que vás. Amém. É importante também reconhecer que haverá momentos em que não saberemos exatamente como ou pelo que orar. Situações em que as palavras parecem insuficientes ou inadequadas diante da complexidade dos desafios que nossos filhos enfrentam. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 8:26, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos pelo que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é profundamente reconfortante. Significa que mesmo quando estamos confusos, sem palavras, apenas com um suspiro de preocupação por nossos filhos, o Espírito de Deus traduz esse suspiro em uma oração perfeita. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos entender completamente o que está acontecendo na vida de nossos filhos para orar eficazmente por eles. Tenho encontrado conforto também na oração compartilhada. Quando me sinto sobrecarregado com preocupações por meus filhos, busco um amigo de confiança, um parente próximo, alguém que também ame meus filhos, e peço que ore comigo e por eles. Jesus nos prometeu que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Há um poder especial na oração coletiva, na comunhão de corações unidos por um mesmo propósito. Outra prática que tem abençoado muitas famílias é a de escrever cartas de oração para os filhos. São cartas que não necessariamente serão entregues imediatamente. Podem ser guardadas para momentos especiais no futuro, como uma formatura, um casamento, o nascimento de um neto. Nessas cartas, expressamos nosso amor, nossas esperanças, nossas orações pelo futuro deles. É um legado espiritual que transcende o tempo. Penso que um dos maiores presentes que podemos dar aos nossos filhos é deixar que eles nos vejam orando. Não apenas orações formais antes das refeições ou na hora de dormir, mas nos vejam buscando a Deus em todos os momentos da vida, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas, nos momentos de clareza e nos de confusão. Quando nossos filhos nos veem vivendo uma vida de dependência de Deus, estamos ensinando pelo exemplo de uma forma muito mais poderosa do que qualquer palavra poderia fazer. Amém? Sei que alguns de vocês que estão me ouvindo talvez estejam pensando, mas eu tenho orado tanto pelo meu filho e parece que nada muda. Ele continua fazendo escolhas erradas, continua sofrendo, continua distante de Deus. Se você está nesse lugar, quero que saiba que não está sozinho. Muitos pais e mães de fé passaram e passam por períodos de aparente silêncio divino, por tempos em que as orações parecem bater num teto de bronze e voltar sem resposta. Nesses momentos, precisamos nos lembrar de algumas verdades fundamentais. Primeira, Deus ama nossos filhos ainda mais do que nós os amamos. É difícil acreditar nisso, eu sei. Como pode alguém amar meu filho mais do que eu, que o carreguei no ventre, que o amamentei, que passei noites em claro cuidando dele? Mas é verdade. O amor de Deus é perfeito, sem as falhas e limitações do nosso amor humano. Segunda verdade. Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu aos nossos filhos. Isso significa que por mais que oremos, por mais que Deus deseje o melhor para eles, Ele não vai forçá-los a seguir determinado caminho. Ele convida, atrai, coloca pessoas e circunstâncias em suas vidas para guiá-los, mas a decisão final será sempre deles. Terceira verdade. O tempo de Deus raramente coincide com o nosso. Somos imediatistas. Queremos ver nossos filhos tomando decisões corretas agora. Queremos vê-los felizes e realizados imediatamente. Mas Deus trabalha na perspectiva da eternidade. Algumas sementes que plantamos através da oração podem demorar anos, décadas até, para germinar e dar frutos.
Lembro-me da história de Agostinho de Hipona, um dos grandes pensadores do cristianismo. Sua mãe, Mônica, orou por sua conversão durante quase 30 anos. Vendo-o mergulhar cada vez mais em uma vida de prazeres mundanos, seguindo filosofias que ela considerava errôneas. Ela perseverou em oração, mesmo quando tudo parecia indicar que seu filho nunca mudaria. E, eventualmente, Agostinho teve um encontro poderoso com Deus que transformou completamente sua vida. Hoje, ele é lembrado como Santo Agostinho, um dos mais influentes teólogos da história da Igreja. Sua mãe quase desistiu várias vezes, mas algo em seu coração a impulsionava a continuar orando, a continuar acreditando. Amém. Talvez a história de Mônica e Agostinho pareça distante demais da nossa realidade. Então deixe-me compartilhar algo mais próximo de nós. Um amigo meu tem um filho que, na adolescência, envolveu-se com drogas. A situação foi se agravando até que ele se tornou dependente químico, perdeu o emprego, afastou-se da família, chegou a viver nas ruas por um tempo. Foram anos de angústia, de orações aparentemente não respondidas, de tentativas frustradas de ajuda. Meu amigo me contou que houve momentos em que quase perdeu a esperança, em que a dor era tão grande que ele mal conseguia orar. Mas algo o manteve perseverando. Um fio tênue de esperança, a convicção de que Deus não havia desistido de seu filho. E então, após quase uma década de sofrimento, seu filho aceitou ajuda, entrou em um programa de recuperação, reconciliou-se com a família e com Deus. Hoje, ele não apenas está limpo, mas trabalha ajudando outros jovens a sair do mundo das drogas. As cicatrizes estão lá, sem dúvida, mas também está o testemunho vivo de que nunca é tarde demais para Deus operar uma transformação. Por isso quero encorajá-lo. Não desista de orar por seu filho, não importa quão desesperadora pareça a situação. A Bíblia nos diz para orarmos sem cessar, para perseverarmos na oração. Isso não significa que devemos passar o dia inteiro de joelhos, mas que devemos manter uma atitude constante de dependência de Deus, trazendo continuamente nossos filhos diante dele. E lembre-se, a oração não é apenas sobre pedir que Deus mude situações ou pessoas. É também sobre permitir que Deus nos mude. Muitas vezes, enquanto oramos persistentemente por nossos filhos, percebemos mudanças em nós mesmos. Tornamo-nos mais pacientes, mais compreensivos, mais capazes de amar incondicionalmente. E essas mudanças em nós podem ter um impacto profundo em nosso relacionamento com nossos filhos. Há um aspecto da oração pelos filhos que ainda não mencionei, mas que considero fundamental: a oração de libertação. Vivemos em um mundo espiritual, não apenas físico. E assim como existem forças espirituais benéficas, existem também forças malignas que podem influenciar negativamente a vida de nossos filhos. Medos irracionais, padrões de pensamento negativos, comportamentos autodestrutivos que parecem vir de uma fonte além deles mesmos. Amém. Como pais, temos autoridade espiritual para orar contra essas influências negativas. Podemos, em nome de Jesus, quebrar maldições geracionais, expulsar temores, decretar libertação para nossos filhos. Não é sobre palavras mágicas ou fórmulas específicas, é sobre usar a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus para proteger aqueles que amamos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, nos diz 2 Coríntios 10, 4, 5. Essa passagem nos lembra que, através da oração, podemos combater não apenas problemas físicos ou emocionais, mas também batalhas espirituais que nossos filhos enfrentam, muitas vezes sem sequer perceber. Um exemplo prático.
Se percebemos que nosso filho luta constantemente com pensamentos de inferioridade, de inadequação, podemos orar especificamente contra essa mentira, declarando sobre ele a verdade de que é amado, valioso, criado à imagem e semelhança de Deus, com propósito e significado. Podemos orar para que esses pensamentos negativos sejam substituídos por uma identidade saudável, fundamentada no amor de Deus. Outro aspecto importante da oração pelos filhos é o jejum. Jesus ensinou que alguns tipos de batalhas espirituais só são vencidas com oração e jejum. Marcos 9:29. O jejum, abster-se de alimento por um período específico para dedicar-se mais intensamente à oração, demonstra nossa seriedade diante de Deus, nossa disposição de sacrificar conforto físico pelo bem-estar espiritual de nossos filhos. Não estou sugerindo jejuns prolongados ou extremos, especialmente para quem tem condições de saúde que o impeçam. Pode ser um jejum de uma refeição, de um dia, ou mesmo um jejum parcial, em que se abstém de certos tipos de alimentos. O importante é a atitude de coração, a disposição de focar mais intensamente em Deus e nas necessidades de nossos filhos. Amém. Há também a prática de declarar bênçãos sobre nossos filhos. No Antigo Testamento, vemos repetidamente pais abençoando seus filhos. Pense em Isaque abençoando Jacó, ou Jacó abençoando seus 12 filhos antes de morrer. Essas não eram apenas bonitas palavras de despedida. Eram declarações proféticas, que ajudavam a moldar o destino daqueles filhos. Nós também podemos declarar bênçãos sobre nossos filhos. Podemos falar palavras de vida, de esperança, de fé sobre eles, não apenas desejando o bem, mas declarando-o com convicção, baseados nas promessas de Deus. Você é forte e corajoso. Você tem a mente de Cristo. Você caminhará na sabedoria de Deus. Você será usado para abençoar muitas pessoas. São afirmações positivas, baseadas na verdade da palavra, que podem ter um impacto profundo na formação da identidade de nossos filhos. É importante lembrar que a oração não é uma fórmula mágica que elimina todos os problemas, nem uma garantia de que nossos filhos nunca sofrerão ou cometerão erros. A vida, por sua própria natureza, inclui desafios, dores, aprendizados através de experiências difíceis. A oração não nos isenta disso, mas ela nos garante que não enfrentaremos essas dificuldades sozinhos, nem nós, nem nossos filhos. Deus está conosco em cada passo do caminho. A oração também não substitui outras responsabilidades parentais. Não podemos apenas orar para que nossos filhos tenham bons valores e depois nos omitir de ensiná-los pelo exemplo e pela palavra. Não podemos apenas pedir que Deus os proteja e depois não estabelecer limites saudáveis e monitorar suas atividades. A oração complementa nossa atuação como pais, não a substitui. Gostaria agora de abordar uma questão delicada, mas importante. O que fazer quando nos sentimos culpados por não termos orado o suficiente pelos nossos filhos no passado? Talvez você esteja me ouvindo e pensando: eu não sabia disso quando meus filhos eram pequenos, nunca tive o hábito de orar por eles. Será que é tarde demais? A resposta é um sonoro não. Nunca é tarde demais para começar a cobrir seus filhos com oração. Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos. Você pode começar hoje mesmo, independentemente da idade de seus filhos, independentemente dos erros que possa ter cometido no passado. O importante é dar o primeiro passo. Estabelecer esse compromisso diário de entregar seus filhos nas mãos de Deus. E quanto à culpa? Entregue-a também a Deus. O sentimento de culpa raramente é construtivo. Ele nos paralisa, em vez de nos impulsionar para frente. Se você sente que falhou como pai ou mãe em algum aspecto, peça perdão a Deus. E se for o caso e possível, também a seus filhos. E então siga em frente. Lembre-se de que Deus é especialista em restaurar o que parece irremediavelmente perdido, em transformar até mesmo nossos erros em bênçãos.
Uma realidade que muitos de nós enfrentamos é a criação de filhos em famílias não tradicionais. Talvez você seja mãe ou pai solo, tentando fazer o papel de ambos os pais. Talvez seja padrasto ou madrasta, tentando construir uma relação com filhos que não são biologicamente seus. Talvez seja avô ou avó assumindo a criação dos netos porque os pais não podem fazê-lo. A boa notícia é que Deus conhece sua situação específica e honra suas orações, independentemente da estrutura familiar em que você se encontra. Se você é mãe ou pai solo, saiba que suas orações têm poder duplo. Deus promete ser pai para os órfãos, defensor das viúvas. Salmo 68, 5. Ele tem um cuidado especial por famílias em que um dos pais está ausente e se coloca na brecha para suprir o que falta. Suas orações como mãe ou pai solo tocam o coração de Deus de uma maneira especial. Se você é padrasto ou madrasta, suas orações pelos filhos de seu cônjuge são um presente precioso, uma demonstração de amor que vai além dos laços de sangue. Deus vê e honra esse amor, essa disposição de investir espiritualmente em crianças que talvez nem sempre o recebam de braços abertos. Amém. Gostaria de compartilhar algumas orações específicas que tenho usado por meus próprios filhos, na esperança de que possam servir de inspiração para suas próprias orações. Adapte-as conforme necessário, use as partes que ressoam com seu coração, adicione suas próprias palavras. A oração mais poderosa é sempre aquela que sai genuinamente de dentro de nós. Pai Celestial, obrigado pelo presente que são meus filhos. Cada um deles é único, criado por ti com propósito e significado. Ajuda-me a ver em cada um as qualidades especiais que tu colocaste, a reconhecer e valorizar os dons que tu lhes deste. Que eu possa ser um pai, mãe que nutre esses dons, que encoraja o desenvolvimento de tudo o que plantaste neles. Senhor, protege meus filhos física, emocional e espiritualmente. Guarda-os do mal, dos perigos visíveis e invisíveis. Coloca teus anjos ao redor deles, à frente e atrás, guiando seus passos. Pai, concede-lhes sabedoria para fazer boas escolhas, discernimento para distinguir o certo do errado, coragem para permanecer fiéis aos valores que tentamos incutir neles. Em um mundo que muitas vezes promove valores contrários aos teus, dá-lhes firmeza para nadar contra a corrente quando necessário. Senhor, abençoa o futuro de meus filhos. Os planos que tu tens para eles são de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que eles possam descobrir e seguir o caminho único que preparaste para cada um. Que encontrem alegria e realização em servir-te, de acordo com os dons que receberam. E Pai, ajuda-me a ser o pai, mãe, que meus filhos precisam. Dá-me paciência quando estou cansado, sabedoria quando não sei como agir, força quando me sinto fraco. Que minhas palavras e ações reflitam teu amor por eles, que eu possa ser um canal da tua graça em suas vidas. Entrego meus filhos em tuas mãos, confiando que tu os amas ainda mais do que eu. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração geral que abrange vários aspectos da vida de nossos filhos. Mas também é poderoso orar de forma mais específica, abordando situações particulares ou características que desejamos ver desenvolvidas em nossos filhos. Por exemplo, se seu filho está enfrentando um problema específico na escola, seja acadêmico, social ou comportamental, você pode formular uma oração focada nessa situação. Senhor, tu conheces as dificuldades que João está enfrentando com matemática, dá-lhe clareza mental, perseverança e um professor que saiba como ajudá-lo a superar esses obstáculos. Ou se você observa em sua filha uma tendência à insegurança, pode orar. Pai, ajuda Maria a ver-se como tu a vês, preciosa, capaz, amada.
que ela desenvolva uma autoestima saudável baseada na identidade que tem em ti, não nas opiniões dos outros ou em padrões irreais que o mundo impõe. Amém. Um aspecto particularmente importante da oração pelos filhos é interceder por sua vida espiritual. Vivemos em uma época em que muitos jovens estão abandonando a fé, distanciando-se dos valores espirituais com que foram criados. Como pais, isso nos causa profunda preocupação. Queremos que nossos filhos desenvolvam uma fé pessoal e autêntica, não apenas por tradição ou para nos agradar, mas como uma escolha consciente, que trará significado e direção para suas vidas. Nossa oração, nesse sentido, pode incluir pedidos para que encontrem mentores espirituais que os inspirem, amigos que compartilhem e fortaleçam sua fé, experiências que tornem Deus real e relevante para eles. Podemos orar para que as sementes espirituais que plantamos desde cedo encontrem solo fértil em seus corações e deem frutos no tempo certo. É importante lembrar que a fé autêntica muitas vezes passa por períodos de questionamento, de dúvida. É natural e até saudável que nossos filhos, especialmente na adolescência e início da vida adulta, façam perguntas difíceis, desafiem pressupostos, busquem fundamentar suas crenças em convicções pessoais e não apenas em tradições herdadas. Em vez de temer esse processo, podemos orar para que Deus use esses questionamentos para aprofundar e fortalecer a fé deles. Conheço pais que ficaram devastados quando seus filhos anunciaram que não acreditavam mais em Deus, que estavam abandonando a fé. Essa é, sem dúvida, uma das dores mais profundas para pais cristãos. Mas tenho visto repetidamente como esse aparente afastamento muitas vezes é temporário, uma fase necessária no desenvolvimento de uma fé madura e pessoal. Nesses momentos, nossa oração constante, sem pressões ou cobranças, é mais importante do que nunca, e não podemos esquecer de orar pela proteção espiritual de nossos filhos. O inimigo das nossas almas sabe o quanto eles são importantes, sabe o potencial que têm para o reino de Deus. Não é coincidência que tantos jovens enfrentem batalhas intensas, tentações, confusão, desânimo espiritual. Por isso, parte da nossa responsabilidade como pais é estabelecer um escudo de oração ao redor deles, declarando que são propriedade de Deus, que o inimigo não tem permissão para roubar, matar ou destruir em suas vidas. Amém. Ao nos aproximarmos do final dessa reflexão sobre o poder de orar por nossos filhos, gostaria de deixar algumas perguntas para sua reflexão pessoal. Quanto tempo você dedica diariamente à oração por seus filhos? Não para gerar culpa, mas para um honesto autoexame. Se a resposta for quase nenhum, talvez seja a hora de reavaliar prioridades, de reservar momentos específicos do dia para esse propósito. Suas orações pelos filhos tendem a focar mais em questões práticas e imediatas, notas, saúde e comportamento, ou também abrangem aspectos de formação de caráter e desenvolvimento espiritual a longo prazo? Você compartilha com seus filhos o fato de que ora por eles? Eles sabem que são constantemente levados diante de Deus em suas orações? Você mantém algum registro de suas orações pelos filhos e das respostas recebidas? Esse registro pode ser uma fonte de encorajamento em tempos difíceis, um testemunho da fidelidade de Deus. Você tem parceiros de oração, cônjuge, amigos, familiares, com quem compartilha regularmente motivos de oração relacionados aos seus filhos? Essas perguntas não têm como objetivo gerar pressão ou expectativas irreais, mas simplesmente estimular uma reflexão sobre como podemos enriquecer e aprofundar nossa vida de oração pelos filhos. Lembro-me de um antigo ditado: uma família que ora unida permanece unida. Há muita verdade nessa simples frase. A oração cria laços invisíveis, mas poderosos, entre os membros da família. Quando oramos juntos, estamos reconhecendo nossa dependência mútua e nossa dependência comum de Deus. Estamos afirmando que, apesar de nossas diferenças,
compartilhamos valores e esperanças fundamentais. Por isso, sempre que possível, ore não apenas por seus filhos, mas com eles. Crie momentos regulares em que toda a família se reúne para compartilhar preocupações, alegrias, agradecimentos e levá-los juntos a Deus. Esses momentos criam memórias preciosas e estabelecem padrões que seus filhos poderão um dia reproduzir em suas próprias famílias. Amém. Para aqueles cujos filhos já são adultos e talvez morem longe, considere estabelecer um horário de oração, um momento específico do dia em que, mesmo separados fisicamente, vocês sabem que estão unidos em espírito, orando uns pelos outros. Algumas famílias fazem isso através de grupos de mensagens, compartilhando pedidos de oração e atualizações. Outras preferem a descrição de um compromisso silencioso, sabendo que, mesmo sem comunicação direta, estão conectadas pelo poder da oração. Uma prática que tem abençoado muitas famílias é a criação de um livro de bênçãos familiar, um registro das orações atendidas, das intervenções divinas, dos momentos em que a presença de Deus foi especialmente tangível na vida da família. Esse livro se torna um legado espiritual, algo que pode ser passado de geração em geração, inspirando a fé dos netos e bisnetos. É importante lembrar que cada filho é único, com personalidade própria, desafios específicos, chamados particulares. Nossa oração deve respeitar e celebrar essa individualidade. Não oramos para que nossos filhos se encaixem em moldes pré-definidos ou realizem nossos sonhos frustrados, mas para que se tornem plenamente quem Deus os criou para ser. Isso me lembra a história de uma mãe que sempre sonhou que sua filha seria médica. Ela mesma tinha desejado seguir essa carreira, mas as circunstâncias não permitiram. Durante anos, orou para que a filha desenvolvesse interesse pela medicina, tivesse bom desempenho em ciências, conseguisse entrar na faculdade de medicina. Mas aos poucos foi percebendo que a menina tinha um talento natural e uma paixão pelas artes. Foi um processo doloroso para essa mãe ajustar suas orações. Passar de Senhor, faz com que ela escolha medicina, para Senhor, ajuda-a a descobrir e seguir o caminho que tu preparaste para ela, seja qual for. Essa história ilustra um princípio importante. A verdadeira oração pelos filhos não busca controlá-los ou moldá-los segundo nossas expectativas, mas libertá-los para se tornarem quem foram criados para ser. Nossa oração deve ser um ato de entrega, não de controle. Amém. Aproximando-nos do final desta reflexão, quero deixar uma palavra especial para diferentes grupos entre vocês que me ouvem. Para os pais e mães de filhos pequenos, aproveitem esse tempo precioso quando seus filhos são totalmente abertos e receptivos à sua influência espiritual. Lance sementes de fé através da oração compartilhada, histórias bíblicas, conversas sobre Deus que surgem naturalmente no dia a dia. Essas sementes podem permanecer dormentes por um tempo, mas no momento certo brotarão e darão frutos. Para os pais e mães de adolescentes, não desanimem quando seus filhos parecerem resistentes ou indiferentes às coisas espirituais. Continuem orando, continuem amando incondicionalmente, continuem vivendo sua fé de forma autêntica diante deles. Suas orações estão operando mesmo quando não veem resultados imediatos. Lembrem-se de que os adolescentes observam muito mais do que admitem. Eles notam quando sua fé é genuína e consistente. Para os pais e mães de filhos adultos, respeitem a jornada espiritual única de cada filho. Mesmo que tenham tomado caminhos diferentes do que você esperava ou desejava, continue sustentando-os em oração, amando-os sem julgamento, sendo um exemplo silencioso do amor e da graça de Deus. E lembre-se, seu papel como intercessor por seus filhos nunca termina, mesmo quando eles têm suas próprias famílias. Para os avós, vocês têm um papel espiritual único e poderoso na vida de seus netos. Muitas vezes, os avós têm mais tempo,
mais paciência e mais sabedoria de vida para investir em oração pelos netos. Suas orações criam um legado espiritual que pode impactar gerações. Nunca subestime o poder de um avô, de uma avó que ora. Para padrastos, madrastas e outros que amam e cuidam de crianças que não são biologicamente suas, suas orações são igualmente valiosas aos olhos de Deus. O amor que vocês escolheram oferecer a essas crianças reflete o amor adotivo de Deus por todos nós. Continuem investindo espiritualmente neles, mesmo quando o relacionamento é complexo ou desafiador. E para todos, lembrem-se de que a oração por nossos filhos não é apenas um dever ou uma técnica para conseguir o que queremos para eles. É um privilégio, uma expressão do nosso amor, uma forma de participar da obra que Deus está realizando em suas vidas. É um ato de fé e de esperança que diz: eu creio que Deus está trabalhando, mesmo quando não posso ver. Amém. Existe um versículo na Bíblia que tem sido especialmente significativo para mim como pai. Está em 3 João 1:4 e diz: não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Creio que esse é o coração de todo pai, de toda mãe que ama a Deus. Ver seus filhos caminhando em verdade, vivendo vidas autênticas, significativas, fundamentadas nos valores eternos. E o caminho para essa alegria passa pela oração constante, perseverante, cheia de fé. Uma oração que começa antes mesmo do nascimento e continua através de todas as fases da vida. Uma oração que reconhece nossa limitação como pais e a ilimitada capacidade de Deus de alcançar o coração de nossos filhos. Vamos orar juntos uma última vez. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de sermos pais, pelo presente que são nossos filhos. Reconhecemos que eles são, antes de tudo, teus filhos, confiados aos nossos cuidados por um tempo. Ajuda-nos a ser fiéis nessa missão sagrada. Senhor, ensina-nos a orar por nossos filhos, não apenas com palavras superficiais ou pedidos egoístas, mas com o coração, alinhados com os teus propósitos para a vida deles. Dá-nos perseverança para continuar orando, mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo quando o caminho é difícil. Abençoa cada filho, cada filha representados aqui, os pequeninos e os adultos, os próximos e os distantes, os que caminham em teus caminhos e os que parecem perdidos. Tu conheces cada um pelo nome, conheces suas lutas, seus sonhos, suas necessidades mais profundas. Que teu Espírito opere poderosamente na vida deles. E para nós, pais e mães, dá-nos sabedoria, paciência, amor incondicional. Que possamos refletir um pouquinho do teu amor perfeito em nossas imperfeitas tentativas de criar nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Quero encorajá-lo a fazer da oração pelos seus filhos uma prioridade diária. Não é preciso ser complicado. Pode ser tão simples quanto dizer o nome deles diante de Deus cada manhã, pedindo proteção e direção para o dia. Pode ser um momento mais estruturado de intercessão, usando as Escrituras como base para suas orações. Pode ser aquele pensamento em meio às tarefas do dia que se transforma em uma rápida conversa com Deus sobre uma preocupação específica. O importante é a regularidade, a persistência, a fé de que Deus ouve e responde, mesmo quando não vemos evidências imediatas. Como diz Tiago 5:16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Suas orações como pai, como mãe, têm poder. Elas podem mudar circunstâncias, corações, destinos. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com outros pais que também precisam ouvir sobre o poder da oração, porque todos precisamos dessa lembrança, desse encorajamento mútuo para perseverar no ministério mais importante que já nos foi confiado, o de guiar nossos filhos no caminho da verdade, da fé e do amor.